Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 26 de outubro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora, terminando mais uma semana. Então eu gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa durante todos esses dias. Já te faço um convite para ficar junto com a gente hoje até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre as eleições aqui na mesa de debates. Discutir sobre os últimos acontecimentos que envolvem os dois candidatos à presidência e também sobre as eleições para governador aqui no estado de Minas Gerais. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, mesa. Bom dia, Ronald. Bom dia, Juiz de Fora. O tema de hoje é um tema que vai marcar profundamente os nossos próximos 4 anos. E nós temos vários especialistas aí que vão esclarecer algumas coisas e vão fazer algumas projeções. O debate hoje promete ser bastante produtivo. Com certeza. Bom dia, Ronald, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia aos entrevistados de hoje. Bom dia, Cirilo. Bom dia ao público. É um debate realmente hoje interessante, nas vésperas de um acontecimento histórico do nosso país, né? Então, eu acho que vai ser muito produtivo. E necessário, né? Totalmente necessário. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados que vão auxiliar a nossa conversa, que vão levar as informações para vocês. Eu recebo com muita gratidão o cientista político Paulo Roberto Leal. Bom dia. Bom dia, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. O cientista político Cristiano Santos, bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui na mesa. Um prazer enorme estar numa mesa tão progressista como essa aqui hoje, com o Paulo Roberto e com o professor Raul Magalhães. Obrigado. E também o cientista político Raul Magalhães, bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, viu? Bom, o segundo turno das eleições já acontece nesse domingo e nós aproveitamos o nosso último programa anterior às eleições para discutir os acontecimentos mais recentes que envolvem os presidenciáveis. Vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o plano de governo e as propostas dos candidatos à presidência e também ao governo de Minas Gerais. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês citassem esses acontecimentos mais recentes que movimentaram as discussões, a internet. Eu acho que a gente tem uma eleição com algum grau de ineditismo comparativamente às eleições de 89 para cá. Ou seja, se você pegar Collor e Lula, Fernando Henrique e Lula, Lula e Serra, Lula e Alckmin, Dilma e Serra, Dilma e Aécio, ambos os candidatos que chegam ao segundo turno ocupam as duas primeiras posições estão no marco de um projeto que é o projeto da Constituição de 88. À direita ou à esquerda, você tem um razoável consenso de que era preciso, desde o final dos anos 80, democratizar o país, estabilizar a economia, iniciar processos que se traduzem na Constituição de inclusão social. Ou seja, há variações, posições ideológicas distintas em torno de um mesmo marco. Acho que a grande novidade dessa eleição é que emerge um projeto que é antítese disso, né? Há um projeto eleitoral em curso e no qual lidera um candidato que, na verdade, faz uma retórica anti-Constituição de 88, que faz uma retórica de voltar às circunstâncias pré-constitucionais. Portanto, há aí uma novidade que tem que ser compreendida, porque, se não for devidamente compreendida, também a gente fica fazendo um diagnóstico de que é apenas, de novo, uma disputa entre esquerda e direita, quando é mais que isso, né? Acho que aqui é uma novidade do ponto de vista da natureza das propostas, o que implica que, na última semana, inclusive, o tema da democracia voltou. A gente conversava, o Raul até falava um pouco antes, o tema da democracia voltou, porque este é um tema que, de fato, não estava presente entre Collor e Lula, não estava presente. Agora está, porque, no fundo, há uma candidatura que defende a ditadura, que defende uma volta a um modelo pré-consenso de 88. Acho que esse é um tema de campanha que, na última semana, mostrou que não vai desaparecer, mesmo depois que tenhamos o resultado das urnas, né? Uhum. E essa novidade que o Paulo fala, ela apresenta algum retrocesso de que forma? Bom, eu não sei se a gente pode falar exatamente em retrocesso, mas uma novidade muito importante na política brasileira é que havia um eleitorado, que a gente pode chamar assim, um eleitorado à direita, que ele não tinha ele não considera que ele tinha representantes mais radicais, né? Esse eleitorado votava no PSDB, ele votava em José Serra, votava em Fernando Henrique Cardoso. Veja bem, nem Fernando Henrique Cardoso nem José Serra são exatamente pessoas de esquerda, de direita. Eles tiveram uma trajetória à esquerda e foram meio cooptados por
por um certo status quo e passaram a representar a direita. Isso acabou no primeiro turno dessa eleição. Esse eleitorado disse assim, não PT, não PSDB, meio um certo emblema da Lava Jato, liquida esse... Então, muitas cabeças importantes, isso já foi discutido, inclusive aqui, rolaram nesse primeiro turno, e esse eleitorado escolhe um candidato que construiu sua biografia falando contra a democracia, falando a favor da tortura, existem vários vídeos aí, e, sobretudo, falando um tema que era muito caro à população, o tema da segurança pública, numa forma muito radical. E isso faz com que ele cresça de maneira bastante significativa num cenário como esse. O que aconteceu para a gente pensar? Bom, então tem um candidato de retórica antidemocracia que está indo bem. Ele tem uma performance fenomenal no primeiro turno e agora ele começa a ter uma queda de votos se a gente confiar um pouco nessas pesquisas que estão por aí, dos institutos que a gente tem. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu sou uma pessoa que trabalha e acredita em pesquisas dentro de determinados limites que a gente pode discutir. Então, se ele vem caindo, a gente tem um problema. E a causa, e é precisamente esse ponto da democracia, o fato dele ter tido um comportamento de não ir a debate, sendo que o eleitorado dele queria que ele fosse a debate. Ele não vai a debate. Aí depois nós temos também o filho dele declarando que o Supremo Tribunal Federal pode ser fechado com um cabo e um soldado, não precisa nem mandar um jipe. Esse tipo de coisa prejudicou o candidato. Então, a gente tem, junto com uma outra discussão, um outro cenário que está se configurando para domingo. Ele ainda tem uma vantagem considerável, mas ele tem um viés claramente de queda nesse momento. Eu acho que soma-se a isso, Raul, a perspectiva de que ele acabou sendo a voz, né? Você falava agora há pouco sobre a questão do Fernando Henrique Cardoso, do José Serra, que sempre foram, que o eleitor de centro-direita o abraçaram nas últimas eleições, sem se dar conta que eles estavam de outro lado, nos anos 60 e 70, mas esse eleitor agora ele acabou encontrando no Bolsonaro uma figura que começou a representar todos aqueles sentimentos que eles tinham, né? É como se a caixa de Pandora tivesse sido aberta, né? Aqueles sentimentos guardados, do racismo, da misoginia, do machismo, e ele acaba incorporando isso dos ataques à democracia, e tudo isso acaba esse eleitor acaba percebendo isso, bom, agora eu tenho voz, agora eu tenho, por tempos eu votei no Fernando Henrique Cardoso, votei no José Serra, votei no Aécio, mas eles não representavam efetivamente esse sentimento que eu tenho em relação às pessoas, em relação ao país, né? Todos democratas, hein? Todos com discurso democrata. Se a gente fizer uma análise comparativa com outros lugares do mundo, é comum que depois da terra arrasada de um sistema partidário existente, discursos assim emerjam. Quer dizer, Fujimori no Peru dos inícios dos anos 90, Berlusconi na Itália, ou seja, dos escombros do sistema partidário que morreu na Itália, surge... Mas Liga Norte na Itália agora, em Portugal também crescimento, no caso da França também crescimento de movimentos à direita. A própria eleição de Donald Trump pode significar alguma coisa dessa natureza. Então, de alguma forma, a ideia de que a democracia convive com uma crise mundial se reverbera nessa eleição também. E quem aparenta sinalizar mais essa vocalização do antissistema, da antipolítica, tem vantagens competitivas. Sim. Falar loucuras que um político tradicional não falaria cria um espaço de construção de imagem que acaba sendo benéfico. Foi assim com Trump, em alguma medida também Bolsonaro vai nessa rua. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Em 2002, quando o Lula venceu a eleição, ele venceu a eleição porque ele conquistou um voto do eleitor moderado. Né? Sim. Até então, ele tinha um discurso totalmente esquerda. Né? E ele fluiu para o centro, e esse mesmo movimento a gente nota no Haddad agora no segundo turno. Esse movimento ele não pode ser entendido como um movimento também da direita, do Bolsonaro, que começou um discurso há um tempo atrás com um discurso mais radical, falando para uma minoria direita, e hoje ele tem um discurso mais moderado, também convergindo para o centro? Acho que faria sentido que ele fizesse esse movimento. Não fez, né? Ao contrário. Na primeira entrevista pós-eleição, ele fala em...
tirar do país os vermelhos, ou seja, ao contrário do que seria esperado de fazer um movimento para buscar um eleitor mais centrista, não foi esse o movimento que ele fez, o que talvez ajude a entender por que não cresceu na última semana. Ou seja, há uma rejeição a essa tentativa de radicalizar, inclusive no pós-posse, se ele vencer. E aí tem uma tese do Marcos Coimbra que eu acho que ajuda a entender isso. A tese do Marcos Coimbra é que se tem um pivô do sistema partidário brasileiro, tem sido o PT. É o PT que, em alguma medida, pela sua adesão, nunca teve menos do que 1/3 dos votos desde que chegou no segundo turno de 89, e pela sua rejeição, tem 1/3 que é profundamente antipetista, é o PT que tem produzido uma certa estruturação do sistema e que, em 2002, permite sair daquela margem do terço que tradicionalmente já votava no PT e alcançar um eleitor médio. Portanto, acho que, durante muito tempo, o PSDB achou que tinha um voto, quando, na verdade, era o veio de um voto antipetista, que agora encontrou talvez alguém que vocalize melhor do que o PSDB essa estrutura. E aí, se a gente pensar, eu não sei o que acontecerá no domingo, não, mas, do ponto de vista do PT, ele sai com a maior bancada na Câmara, ele sai como eventual líder da oposição se perder a eleição, e ele sai na 8ª eleição presidencial seguida, ocupando a 1ª ou a 2ª posição. Portanto, acho que há um dado aí da capilaridade, de uma certa resiliência do PT, seja para organizar os amores, seja para organizar os ódios, que não deve ser capaz de ser esquecida, mesmo que nas brumas e no calor dessa disputa eleitoral. Portanto, acho que, de novo, o Haddad faz o mesmo movimento. Ou seja, tendo já o voto da esquerda, ele tem que conquistar um eleitor que não é especialmente simpático à esquerda, ou menos ainda ao PT. Se fizer esse esforço e for bem sucedido, talvez a eleição ainda tenha algum espaço de transformação. Se não, acho que caminha-se para o PT ser o líder da oposição, né? Professor Raul, eu gostaria, ainda há pouco o senhor estava conversando sobre a questão da violência, que ela já existia latente, e agora, através de uma conjuntura favorável, ela está um pouquinho, ela saiu do guarda-roupa. E a gente percebe esse mesmo movimento agora nos Estados Unidos, porque à medida que está sinalizado que o Trump vai perder a maioria, ontem teve a questão das cartas-bombas, e as cartas-bombas elas são por nós conhecidas, porque em 1980 nós tivemos o ataque ao OAB com o sigilo da morte da Dona Lídia. Aí poderia comentar alguma coisa nesse sentido, por favor? Pode ser daqui a pouquinho? Pode. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Raul? Bom, o tema da violência nas eleições, da violência que de alguma maneira, inclusive, escapa aos candidatos, que é promovida por grupos que se abrigam sob determinadas legendas e se movimentam normalmente num caminho de terrorismo, de violência, esse é o desafio também contemporâneo da democracia. E, quer saber, é muito difícil você antecipar esse tipo de movimento, porque ele tem um caráter, às vezes, independente, muito grande, como aconteceu um ato terrorista nessa eleição aqui em Juiz de Fora, que foi o esfaqueamento do Bolsonaro, que fez, inclusive, bem a ele, já que ele apareceu menos, que ele ficou no hospital, o mito foi amplificado. Quer dizer, assim, isso é um problema. Eu quero chamar a atenção da facada do Bolsonaro, o seguinte: prefeitos, vereadores, deputados na história republicana do Brasil foram esfaqueados, baleados, espancados. Nós temos uma taxa de violência que sempre atingiu esses setores vereadores, só que agora chegou num candidato à presidência da República. Você vê que uma sociedade, de alguma maneira, está rompendo uma série de limites e que não é bom, porque essa falta de limites parece que tem relação com a erosão de qualquer centro de poder, de autoridade. É assim, pelo menos, que eu vejo. Não sei qual que é a opinião do Cristiano. Não, eu concordo. Eu acho até que, num determinado momento, essa violência ela vai sendo estimulada por ambos os lados, talvez uma intensidade maior pelo discurso agressivo que o Bolsonaro tem, mas ela vem sendo estimulada pelas posições, e as pessoas vão se sentindo à vontade para agredir, para ofender. Quando a gente vê a rede social, é só uma amplificação do que as pessoas fazem com os seus parentes no dia a dia, com seus amigos no dia a dia, no trabalho. E isso pode ir ganhando uma dimensão maior na medida que o candidato não fala: para com isso, não é possível a gente continuar dessa maneira. Então, essa escalada da violência me preocupa muito,
após o que pode acontecer no domingo, quando a gente tiver o resultado oficial. E tem a violência simbólica, né? Essas fake news que... E esse ponto, Cristiano, palavras importam. Né? Palavras de líderes importam. Sim. À medida em que você teve a vitória do Trump, houve um incremento de ações de supremacistas brancos em várias regiões dos Estados Unidos. Portanto, há um esforço de legitimação quando um presidente da República fala coisas como essas. Né? Portanto, acho que o que quer que seja o resultado das urnas do domingo, se não houver uma disposição de fazer um movimento em direção à pacificação, a algum tipo de consenso mínimo, acho que a gente pode descambar para uma erosão ainda maior da vivência cotidiana, porque isso infunde um comportamento legitimado de agressividade, de violência, que é perigoso. Né? Nesse tema, eu queria fazer uma pergunta para o Cristiano. Ambos os lados existem as minorias radicais, né? Tanto esquerda quanto direita, conforme o Paulo comentou no início da mesa de debates. Não existia uma direita disputando uma eleição. E agora existe uma polarização direita-esquerda. Até então era centro-esquerda, né? Centro-direita e esquerda. Então, esse discurso radical, eu acho que está sendo implementado pelos dois lados. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Porque eu assisti um vídeo hoje de crianças reproduzindo mensagens do Bolsonaro, falas dele. Né? Eu acho que aí já é uma atitude radical em relação a uma campanha política. Você envolver crianças reproduzindo falas de um político, que podem ser falas extremas. Né? Eu acho que tanto para um lado quanto para o outro seria radicalismo. Se você tem plateia, eu acho que o povo quer isso. Né? Se você tem uma plateia, a pessoa se apresenta apresenta esse discurso. Talvez o eleitor não teria que filtrar isso, o próprio eleitor teria que cobrar dos candidatos um discurso mais propositivo? Bom, eu que fui aluno do professor Raul, se aos 20 anos, né, Raul, eu não fazia média, né, não vai ser agora aos 44 que eu vou fazer, eu discordo que esse discurso da violência de ambos os lados ele possa ser equiparado. Eu acho que em todos os lados você tem o aloprado, que vai tentar reproduzir aquele sentimento pior que ele possa ter em relação a qualquer tema. Mas eu acho que nós temos algo muito mais grave nessa eleição, que é uma quase que institucionalização da violência em relação à questão das minorias. Né? Se há um tempo atrás, né, era politicamente incorreto, e muitas dessas pessoas que sempre sentiram isso, eu volto a insistir, o Bolsonaro ele não criou o ódio aos negros, ele não criou o ódio aos indígenas, ele não criou o ódio à misoginia, ele não criou a apologia à tortura, mas ele começou a mostrar para as pessoas que elas podem fazer isso e que isso é bacana. E que isso é legal, né? Quer dizer, nessa perspectiva. Então, eu acho que você vai ter tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita algum tipo de discurso que possa suscitar algum tipo de violência, ainda que seja simbólica. Mas nós estamos falando aqui de violência prática mesmo, das pessoas se agredindo nas ruas, das pessoas ameaçando fisicamente alguém. Sobre a questão das crianças, né? Bom, o candidato Bolsonaro postou uma foto, um vídeo, onde ele coloca uma criança fazendo o símbolo de uma arma. Né? Acho que isso é muito mais do que simbólico. Então, quando alguém coloca uma criança, né, para falar mal de um candidato ou mal de outro candidato, dependendo do que ela estiver falando, né? Se ela está falando, olha, não voto no Bolsonaro, porque eu não quero que você não vote. Não voto no Haddad, porque eu não quero que você vote. Acho que não vejo nenhum problema. Quando uma criança aparece ali falando, né, algo mais grave, obviamente ela está reproduzindo aquilo que o pai ou alguém... Então, estamos falando de uma coisa muito mais importante. Mas eu acho que a gente tem que rechaçar essa questão de que tanto uma candidatura quanto a outra vem apregoando o mesmo nível de violência. Nós estamos falando de coisas muito distintas e o que a gente observa no noticiário também mostra isso claramente. Cirilo, até um ponto a respeito. Você está pedindo demais do eleitor comum, essa coisa dele ter bom senso. Porque o que está acontecendo... Fake news não faz efeito, né? Porque a grande descoberta desses tempos modernos é que as pessoas gostam de tratar a política com radicalismo quando é nessa dimensão das redes sociais. As pessoas não gostam de fazer postagens de bom senso. As pessoas gostam de serem contundentes. Inclusive, isso já é medido. O perfil mais violento é quando a pessoa está ali achando que está meio anônima, então isso amplifica. Então, isso é muito. Aliás, é a descoberta de que existem algumas pessoas que têm esse perfil
que são bombardeadas com vídeos e que espalham esses vídeos e que postam neuroticamente mensagens. Eu acho que isso agora já virou o que a gente chama de indústria. Não estou falando de Brasil. Tem uma investigação nos Estados Unidos de que na Rússia se produzia material que influenciava o eleitor norte-americano. Isso não fechou lá, não, hein? Isso é uma coisa que aconteceu na campanha e continua. Nesta campanha já tem uma denúncia que faz com que, mesmo que Bolsonaro seja eleito, provavelmente é isso que acontece, vai ter uma investigação e vai continuar tendo debate a esse respeito. Então, nós estamos longe de um resultado eleitoral que vai pacificar, até porque o menos pacífico aqui é esse eleitor comum, radical, que está aí no seu computador, no seu smartphone, explodindo mensagens para todo lado. E pegando muito o que você está falando, as mensagens do Adélio, né, que era o algoz lá, o que fez o atentado, nem eram tão agressivos assim, se a gente comparar com esse nível de agressividade que a gente vê. Eram agressivas, obviamente, mas era uma agressividade até razoável para o momento que nós temos. Se a gente pegar nichos distintos dos eleitores do Bolsonaro, muitos eleitores votam por motivos igualmente distintos, né? Tem alguns que estão com a demanda da segurança, num cenário que parece de desordem, uma mão forte, outros porque no antipetismo encontram veio, outros porque de fato acreditam no núcleo duro da proposta autoritária, e aí isso implica um problema de governabilidade. Mas tem um núcleo importante que você se esqueceu, é o núclleo das pessoas que votam em Bolsonaro porque ele diz que vai reduzir impostos, que é justamente a natinha mais rica que financia esse esquema todo dele. O posto Ipiranga Paulo Guedes é por onde vai isso. Porque é o seguinte, 1% a menos de imposto no meu imposto é nada, mas 2, 3% em determinadas fortunas aí é um assustador. Esse discurso de redução de impostos, de redução, é o caso do Haddad, por exemplo, com a redução do gás para R$ 49,00. Esse discurso é uma irresponsável no caso do Haddad. Exato, é uma política de final de campanha que eu acho que é irresponsável, porque são coisas difíceis de serem cumpridas, né? Sim. E que foi devidamente respondido pelo Bolsonaro com a gasolina. Ele quer reduzir. Se controlar o gás já é um absurdo, você imagina controlar o preço da gasolina. Teve a contrapartida. Mas esse é o ponto do terceiro turno, porque o que quer que aconteça no eventual governo Bolsonaro, na hora em que você tem um monte de motivos distintos pelos quais ele se elege, isso não produz uma política pública que unifique, né? A partir do momento em que ele não for radical o suficiente contra os grupos minoritários, quem votou nele por isso se decepciona. E vice-versa, né? Se for, isso decepciona as pessoas que acham que isso é uma bravata, que é só processo eleitoral. Portanto, acho que tem uma dimensão de dificuldade de formar uma grande aliança que se traduz em políticas públicas afirmativas. Porque parte do voto Bolsonaro é por não, né? É não contra a insegurança, não contra o PT, não, o que não traduz uma política de afirmação que unifique todo mundo. Portanto, tem um risco de dificuldade de formação de governabilidade aí, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta assim. Eu queria saber o seguinte, olha só. A gente vê que as televisões hoje, a rede de televisão, principalmente, nas eleições anteriores, ela tinha um impacto, uma importância muito grande. E essa importância aí desviou-se hoje para as mídias virtuais, não é isso? Facebook, o WhatsApp, tal. Agora, vocês estão falando tantas coisas assim, o interessante também foi assim, a televisão é uma concessão pública. Então a gente vê uma grande rede de televisão chegar, eu apoio fulano de tal e a minha igreja está junto. Isso aí, se fosse num outro país, isso daí a concessão seria tomada de imediato. E como é que vocês enxergam essa postura? Porque parece existe interesse, que a gente sabe que existe o processo político, eleitoral, e tem pessoas que estão chegando primeiro para pegar talvez uma fatia do bolo, né? E outra coisa que eu queria falar com vocês, para ver assim, a questão de Minas Gerais, o Zema com 67%. E o Anastasia com 33%, já está definido ou pode esperar uma virada? Vou começando pela questão da TV. Acho que essa campanha ela marca uma proeminência das redes sociais, mas absolutamente não pode significar irrelevância da TV. Sem a mídia espontânea televisiva que o Bolsonaro teve, minutos intermináveis em todas as TVs depois do atentado, não sei se produziria a onda no nível que se produziu. Ou seja, claramente, há um esforço de perceber a relevância das mídias sociais no mundo inteiro e também no Brasil, que é cada vez maior, tende a ser cada vez maior. Mas determinar a irrelevância ou o fim da hegemonia da TV, eu não sei se é possível, porque no caso específico do Bolsonaro, ele
tem seu melhor desempenho exatamente depois de ter uma overdose de cobertura jornalística sobre o atentado, que o coloca numa posição de vítima, que humaniza, que cria condições, portanto, de verificar que além do WhatsApp, além das redes sociais, também a TV teve um peso aí. E no mundo inteiro se pensa em um sistema de concessões públicas de radiodifusão que tem um mínimo de oferta polifônica, exatamente porque é uma concessão pública, o que implica que há um problema no desenho das concessões no Brasil, porque elas fundamentalmente não oferecem uma diversidade de pontos de vista que seria desejável. Em grande parte do mundo, não estou falando de países bolcheviques, estou falando dos países liberais, você tem uma série de regras para criar um modelo que aumente o número de players, que aumente o número de vozes dissonantes, porque isso subsidia o debate público, né? Portanto, acho que ali, no caso específico da Record, na adesão que a Record faz e no tipo de jornalismo que ela produz, um esforço absolutamente não defensável de constranger, inclusive, o trabalho dos profissionais de jornalismo. Ex-alunos nossos da Facom que trabalham lá estão sendo coagidos a fazer um tipo de cobertura porque a proprietária da emissora escolheu um candidato. Isso é terrível. E espero que, em algum momento, a gente possa construir um sistema de comunicação mais polifônico. Há toda a legitimidade de posições conservadoras, à direita ou liberais na economia se manifestarem. São legítimas. Não são as únicas legítimas. E, quando são as únicas que encontram canais de vocalização, tem problema no desenho do sistema, né? Vamos falar sobre Minas daqui a pouquinho? Vamos. Depois do próximo intervalo. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, a pergunta foi lançada no final do último bloco. É possível uma surpresa para o governo de Minas? Com esses indicadores de pesquisa, é difícil que Zema perca. Vai ser uma coisa de outro mundo, uma migração de votos desse tamanho. Então, eu acredito que o que vai acontecer é, inclusive, por erros da campanha do Anastasia. A gente já estava comentando no intervalo o fato de Anastasia começar o segundo turno desprezando os votos do Pimentel, fez com que ele se encontrasse nessa situação de muito tarde estar tentando se enfrentar com o Zema. Então, eu creio que é aqui em Minas. Você acha que ele mirou o alvo errado, então, no início? Ele se preparou para enfrentar o Pimentel no segundo turno, a conjuntura mudou e ele não entendeu que ele precisava daquela massa de votos. Ele não entendeu que são votos, inclusive, muito qualificados, são pessoas que, de alguma maneira, entendem uma mensagem política. E ele começou dizendo assim, a minha primeira missão está cumprida, eu acabei com o PT. Bom, como é que você quer cortejar um voto que votou no PT, que foi significativa quantidade? Que é um voto orgânico? Sim. Para dizer assim, olha, do outro lado está o Bolsonaro com o Zema, que é o lado do fascismo, então o lado da democracia sou eu. Ele não se colocou nessa condição, ele tentou se aproximar também de Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro já tinha dono, que era o Zema. Então, eu estava acompanhando a Rádio Globo e quando eu vi a declaração dele, né, eu estava fazendo um comentário, parei e eu falei, bom, não estou entendendo isso, quer dizer, o que me parecia aquilo, né? Alguém que entendeu que já havia perdido a eleição, que o segundo turno era só pro forma, que não teria como ele vencer o Zema. Então eu vou só reforçar aquele discurso que eu tenho, aquele discurso que tanto eu quanto o Aécio temos, do combate ao petismo, para que a gente possa reforçar esse combate aqui no Estado e eu volto para o Senado numa boa. Pelo menos é o sentimento que dá, porque se é uma estratégia de marketing, convenhamos, é uma estratégia muito equivocada, eu diria até idiota. No sentido que ela não traria o resultado positivo em termos de eleição. Dos candidatos nas disputas estaduais que chegaram muito atrás, talvez a melhor estratégia tenha sido do Eduardo Paes, né? Ele não adota um discurso anti-Bolsonaro, definitivamente não, até ressalta as boas relações pessoais que teve com ele na Câmara, mas, ao mesmo tempo, reforça radicalmente uma dimensão de neutralidade na disputa presidencial, o que facilita a ida do voto da esquerda. O PSOL, o PT, vão votar no Paes, né? Exato, ele teve um comportamento tático muito mais inteligente. Agora, em Minas, a gente não pode esquecer o nome do Aécio. O Anastasia paga por ser do grupo do Aécio nesse momento, porque a gente sabe que o efeito Lava Jato foi o impeachment da Dilma e uma, vamos dizer assim, destruição do PSDB em São Paulo e no Sul. E aqui em Minas
também não está sendo diferente. Pois é, mas e aí o que ele faz no primeiro dia, quer dizer, nas primeiras horas, né, do resultado do primeiro turno, é reforçar justamente essa proximidade com a Aécio, quando ele deveria, naquele momento, ter feito essa cisão do ponto de vista eleitoral, que ele começou a fazer durante a campanha agora, nas últimas 2 semanas, mas aí já pode ser tarde demais. Esse movimento, desculpe, esse movimento do eleitorado em abandonar a política tradicional e buscar novas opções. Você tinha um Zema que estava em 4º lugar, né, na eleição de Minas, você tinha o Witzel que aparecia também em 4º ou 5º lugar na eleição do Rio, e de repente esses candidatos sobem com muita força numa virada de final de campanha. Isso tem algum recado para a política tradicional? Está sendo cometido algum erro? No caso deles, da política tradicional, sim. Esse tipo de eleição é a eleição que todo mundo teme, quando determinados nomes novos aparecem. E olha que eles tentaram tudo. O financiamento público de campanha era para justamente ter uma taxa de renovação pequena. Eles queriam ser reconduzidos porque concentrar o dinheiro partidário. O problema é que outros ricos, né, com muito dinheiro, mas de fora da política, é que ocuparam o lugar. E isso é realmente um problema para o sistema partidário. Toda democracia boa no mundo, pelo menos até que a gente sabe, ela funciona com partidos que são mais ou menos os mesmos, com uma certa quantidade de políticos que são mais ou menos os mesmos, mas o eleitorado ali flui para um lado, flui para o outro. Quando você destrói isso, é um sinal de que você tem um problema real, né, de organização partidária, com certeza. Essa diversidade de partido deve ser um grande problema. E além do próprio problema do sistema, tem uma série de variáveis que também estavam presentes, por exemplo, no Peru do final dos anos 80. Por exemplo, crise econômica gravíssima, escândalos de corrupção, matando o sistema partidário então existente. No caso do Peru, tinha uma crise de segurança pública por conta da guerrilha. Ou seja, há uma série de variáveis que deslegitimam um voto pró-establishment, em que aumenta a chance de você buscar alguma coisa aparentemente fora do sistema. Bolsonaro não é fora do sistema, é parlamentar há 3 décadas, mas conseguiu se vender adequadamente como alguém que não aprovou o projeto de lei porque era muito fora. Ou seja, até o fracasso parlamentar extremo, né? Era... Né? Ele sempre foi um extremista. E o extremista, política se faz com o centro. E vem um cara da extrema, é sempre um problema. E esse discurso antipolítica também é um discurso absolutamente demagógico. Acho que quem está assistindo tem que ter muita clareza. É o seguinte, a política é um meio de transformação. Quer dizer, é como se você falar, eu sou contra o oxigênio, mas você vai continuar respirando o oxigênio, você precisa dele para viver. Então não há como pensar em transformar a realidade, senão através da política. Então fazer a política com a negação da política é simplesmente um movimento, assim, nesse determinado momento, para poder ganhar o eleitor, porque é isso que o eleitor quer ouvir. E que cria um problema para o dia seguinte, porque no dia seguinte você tem que fazer política, né? No dia seguinte você tem que fazer política. E olha, e a gente pode lembrar aqui na história recente, né, Fernando Collor faz de alguma maneira esse discurso antipolítico em 1989, e se a gente for mais lá atrás, o Jânio Quadros também faz esse discurso antipolítico. E se a gente quiser um pouco mais, o Carlos Lacerda também faz esse discurso antipolítico, ou seja, a gente chega só a reproduzir esse discurso antipolítico, ele não trouxe todo mundo para dentro da política, porque a partir do momento que você começa a discutir a antipolítica, você começa a discutir política, né? Você começa a falar sobre política no país. E por isso hoje, eu acho que eu não me recordo de uma eleição tão debatida, tão falada, que as pessoas se posicionassem, né, de forma clara. Normalmente as pessoas escolhiam em cima da hora o voto que iam dar. Eu vou votar no fulano, não tem opção, vou votar no fulano de tal. E agora não, agora tem posicionamento, direita, esquerda, centro, mas já com bastante antecedência. Mas isso tem um efeito colateral que é um pouco negativo também, porque eu estou escrevendo sobre isso um pouquinho. Se você pensar em 89, o Collor ganha com uma grande expectativa de quem votou nele, e à medida que o governo vai definhando, rapidamente as pessoas que fizeram campanha ficam em silêncio, daqui a pouco ressurgem repactuadas contra as posições. Acho que no ambiente das redes, em que as pessoas estão se expondo o tempo inteiro, estão falando de política o tempo inteiro, há um custo para que elas mudem de opinião sem que elas sejam acusadas de serem incoerentes. Ou seja, traidoras, inclusive. Quanto mais elas se expõem expondo posição política, mais difícil depois ficar em silêncio para repactuar. Se o governo Bolsonaro, caso ele ganhe, for um desastre, vai ser mais difícil as pessoas ficarem em silêncio, porque não há um silêncio da política em que todo mundo tagarelamente está se expondo, né? Portanto, tem uma dimensão do modo como as pessoas conversam sobre política que tem um impacto no modo como os arranjos são feitos ou refeitos. O que implica que a gente está num terreno novo, né? Num terreno de...
É um terreno novo e de tratamento com os políticos que passa pelo próprio comportamento do candidato que tem mais chance, que é o Jair Bolsonaro. Veja bem, esse congresso que saiu daí é um congresso ainda mais fragmentado do que este que está. Né? Mais partidos, mesmo que a gente tenha a cláusula de barreira para dar um certo controle, você vai ter um partido. E o Bolsonaro, ele parece que não está usando uma lógica partidária. Ele está conversando com bancada da bala, bancada roladiça, mas ele não está usando o recorte partido. Né? Ainda não fica muito claro quem é que faz o papel de acordo partidário, e isso vai ter que ser implementado. Não é porque eu quero, é porque a lógica da Câmara é assim: você vai conversar com o líder, vai ter voto de bancada, vai ter uma série de coisas que ele tem que organizar os partidos, e isso, quando você detona os partidos, depois precisa deles, e ainda mais precisa deles em grande número, é um movimento de tensão, percebe? Aliás, tensão que seria também para o Haddad, com esse congresso aí. Sem dúvida nenhuma. Professor, é um fato interessante também que os dois maiores institutos de pesquisa, aqui pelo menos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, o que estava previsto realmente não aconteceu. Você viu que Dilma tinha uma larga vantagem para ser eleito. Como é que poderia ser explicado esse tipo de situação? Esse eu quero até... E outra coisa interessante também, esse excesso de pesquisa, porque tem um Instituto Paraná, tem isso, aquilo. Então você chega na hora assim, tem dia que parece que tem 10 pesquisas, e uma dá diferença de 2%, outra dá 10%. Como é que fica se for leitor mortal que não entende das metodologias usadas e em que ele acredita? Bom, melhor ter pesquisa do que não ter. Acho que a gente tem que comparar os resultados. Tem problemas com relação à divulgação de pesquisas, tem diferenças de metodologia, tem pesquisa que é feita por telefone, tem pesquisa que é feita por entrevista, a margem de confiabilidade dessa, tem pesquisa que é feita por telefone e é uma máquina que te pergunta e você digita o contrário. Isso tudo dá impacto nos resultados, mas eu prefiro que a gente tenha informações para poder decidir e analisar. Sobre os institutos de pesquisa, realmente, para Senado e para governo de Estado, não conseguiram captar, mas isso é uma loucura que acontece. Eu acho que no caso do Senado, tem o dado de que, sendo 2 senadores, em geral as pessoas já tinham e o segundo foi decidido na véspera. No caso do Rio, todos os indicadores mostram que foi um movimento de boca de urna das igrejas evangélicas, colocando o Harold como segundo nos santinhos, junto com o filho do Bolsonaro. Portanto, tem um movimento de decisão na urna mesmo, no dia, para o segundo senador. Outra coisa também, no caso de Minas Gerais, Dilma Rousseff, ela era candidata em cima da própria fama. Dilma Rousseff não teve um desempenho de candidato a Senado, carregar suas mangas e foi lá carregar crianças e tomar cafezinho na casa de todo mundo. Isso aconteceu no comportamento dela. Ela foi uma candidata com pouca garra para chegar no eleitorado. Eu acho que soma-se a isso também, nessa reta final, primeiro, uma quantidade muito grande de eleitores indecisos. Esse é um grande problema. Segundo, acho que tinha, e algumas pesquisas mostravam nesse sentido, muito eleitor do Bolsonaro envergonhado em dizer que votaria no Bolsonaro, o que explica um pouco aquele crescimento dele na reta final e o que explica esse movimento de transferência de voto. Quando o Zema vai no debate e diz, olha, eu voto no Bolsonaro, quando o juiz lá no Rio de Janeiro diz a mesma coisa, quando o senador em Minas, apresentador de um programa de TV, né, começa a falar um pouco, olha, precisamos cuidar da segurança pública, então você tem uma associação muito direta a isso, e soma-se ao fato da Dilma ter achado que poderia vencer a eleição somente com o chamado voto orgânico do PT, que não foi possível, que não dava para acontecer. Mas eu acho que eu vou muito na linha do Raul. É melhor que a gente tenha muitos institutos de pesquisas falando, da mesma maneira que é melhor que a gente tenha muitos meios de comunicação falando. Se a gente for ver, não, só podemos ter um, então só podemos ter o oficial. Qual que é o um? Quem vai decidir qual é o um? Então, acho que nesse momento o eleitor tem que entender, tem que fazer a sua escolha independente da pesquisa, daquilo que está aparecendo. Agora, ela sinaliza um pouco o sentimento que o país tem. E em alguns casos, as pesquisas acertaram muito. Por exemplo, a boca de urna do Ibope é cravada. O nível de acerto é muito elevado. O problema é que a gente se lembra quando erra. Não, o voto principal, que era para presidente, esse foi preservado como bem previsível. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa, a última do nosso programa de hoje, e no próximo bloco a gente volta falando sobre as propostas mais preocupantes dos dois candidatos. É rapidinho. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, é muito
tema, muita conversa para a gente tem que tentar limitar um pouco. Eu vou falar agora sobre uma proposta, eu queria que a gente destinasse esse bloco para falar sobre essas propostas que chamam mais atenção. A mim foi uma do Bolsonaro em que ele tem a proposta, né, de unir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Quais que seriam os riscos dessa junção? Bom, o Bolsonaro construiu um pouco da campanha dele falando mal de leis ambientais. Só que nesse momento em que ele está se aproximando da presidência, ele percebe que há alguns problemas, por exemplo, em ser totalmente contrário às leis ambientais, sobretudo a imagem internacional do Brasil, a imagem do comércio de produtos brasileiros que precisam do mínimo de certificação e o comportamento em relação a isso que a gente chama de política de mudanças climáticas. São todos pontos que o Bolsonaro não se importava, e nesse momento ele começa a perceber as pressões contrárias. Isso fez com que ele recuasse dessa proposta de fundir os dois ministérios. O que, na conta dele de que vai ter só 15 ministérios, ele estava reduzindo tudo e agora ele está desmembrando. Demonstra um comportamento errático a esse respeito. Mas a agenda ambiental, a agenda ambiental brasileira, pelo menos do ponto de vista do que o Brasil sempre falou, era coerente, era seguir o caminho que está sinalizado sobre redução de emissões, se comprometer com metas, e o Bolsonaro vem chutando tudo isso. Agora ele vai ter que se enfrentar com o peso, e parece que ele não tem uma opinião tão firme em chutar tudo isso, porque ele precisa do ponto de vista contrário. E eu acho que o mais dramático, eu já passo para você, Cristiano, é que exatamente do ponto de vista da credibilidade dessas propostas, sempre há um grau de ficção em propostas políticas, porque o mundo real do governo vai ser muito diferente, mas a gente vive uma dramática dissonância. Não dá para confiar em nada do que se propôs, pelo simples fato de que há um enorme silêncio sobre temas gravíssimos, um silêncio deliberado, porque uma vez que eu me proponho a fazer alguma coisa, isso pode criar alguma fricção ou problema com parte do eleitorado que me apoia. Portanto, o mutismo, a ausência de clareza sobre o que se fará, é um drama para a governabilidade futura. Porque simplesmente as pessoas votam sem saber o que estão votando, o que é dramático. Né? Paulo, eu acho que boa parte dessa ausência de propostas é por conta da campanha. Sim, né? A campanha sim. ser tão focada no indivíduo e não nas propostas. Né? Nós teríamos um país muito mais forte, melhor, se o eleitorado, assim como disse o Raul, né, que o eleitorado está preocupado não é com isso, é com talvez a agressão pessoal, mas que nós estivéssemos preocupados com propostas. Ou seja, a democracia precisa, afinal, para a universidade, vai manter a política de cotas ou não? Não sabe. Ninguém sabe. Vai ter a privatização de quais? Não sabe. Então, ou seja, a ausência de uma clareza sobre o que você pretende fazer compromete uma qualidade da decisão de quem vota. E que é uma estratégia deliberada de não assumir nenhum compromisso com absolutamente nada, de não assumir compromisso com a questão ambiental. O compromisso dele com a bancada ruralista, com a venda das estatais, com a questão da reforma tributária, com as reformas que são necessárias fazer, com a própria questão da reforma da Previdência. Ou seja, ele não assume, e é importante que o eleitor tenha clareza sobre isso, ele não assume absolutamente compromisso com nada, porque a partir de 1º de janeiro ele governa absolutamente descompromissado. Quer dizer, como que a gente pode pensar em eleger um governo? Quer dizer, é como se a gente estivesse dando um cheque assinado, porém com um valor preenchido em branco. Ou seja, você faz o que você quiser, preenche da forma que você quiser aí, você deu a procuração, você faça o que você bem entender. Quer dizer, isso é um risco muito grave, não só para a governabilidade, mas essencialmente um risco para a democracia mesmo. E uma pergunta que não quer se calar. Primeiro, foi aventada ainda há pouco a parte de comércio internacional, um alinhamento com Israel. Você pega os nossos parceiros internacionais, são um pouco diferentes. E outra coisa que eu gostaria de perguntar a vocês, haverá terceiro turno? Eu queria começar pelo terceiro turno. Eu acredito que sim. Essas disputas em torno da eleição do Bolsonaro, elas vão continuar. O terceiro turno está contratado se o Haddad fizer uma virada, que parece improvável, mas tem alguma possibilidade. A culpada vai ser a urna eletrônica, vai ser acusada de fraude eleitoral e a gente vai ter a continuidade do terceiro turno. E no caso do Bolsonaro já tem um processo sobre crime eleitoral por compra de pacotes de espaço no WhatsApp, que teve uma importância muito grande no primeiro turno. Então, a disputa vai continuar. E ele vai ter que se enfrentar agora também com os aliados. Um dos chefes
do agronegócio no campo da Amazônia, né, declarou que o Acordo de Paris, esse que fala de ter que reduzir desmate por causa das emissões, era papel higiênico, né? Ele declarou isso, saiu na mídia. Esse sujeito, no momento em que ele não puder desmatar, ou então que o IBAMA vai ter que fazer vista grossa para ele poder desmatar, vai começar a aparecer problema, quer dizer, para todo lado. E esse nível de tensão, a coisa não se resolve. Agora, só para o ponto com relação a Israel. Foi muito importante para o Bolsonaro esse alinhamento para Israel, porque parece que facilitou, inclusive, a aproximação com o Bispo Macedo. Teve um acordo que acontece nesse caminho. Só que isso é o contrário da política econômica que o Brasil sempre fez de aproximação com o mundo árabe, inclusive que são nossos maiores compradores. Quando o Bolsonaro se alinha em Israel, ele entra, inclusive, no mapa dos atentados terroristas. Eu gostaria que isso ficasse claro. Todos os aliados de Israel estão no mapa dos atentados terroristas no mundo. E o Brasil não está preparado. Parece que ninguém está, mas definitivamente o Brasil é um país não preparado para se defender. E a retórica de política externa é uma retórica que na campanha pode até agregar alguma coisa, mas cobrará um preço imenso. Ele tem feito uma retórica anti-China, por exemplo, que é o nosso maior comprador. Quer dizer, o agronegócio perderá, se a China retaliar eventualmente um governo brasileiro, o grosso da sua fatia de vendas. Portanto, há um certo descompasso entre o que se diz na campanha e o que efetivamente pode ser esse governo se ele tiver um mínimo de responsabilidade. E ele tenta reproduzir, com esses discursos pró-Israel e com discurso anti-China, né? Meio que o Trump faz. Sim. Só que o eleitor precisa entender que uma coisa é o Trump fazer isso. É fazer esse tipo de bravata ou até colocar em prática esse tipo de situação. Nós estamos falando de um nível de nação que tem um poderio econômico, bélico e político diferente da nossa. Quer dizer, nós não podemos dar o luxo de dizer não para alguns parceiros comerciais. Outro assunto que eu gostaria de debater sobre as propostas é a questão do teto de gastos. Existe uma proposta de revogação do teto de gastos. O que vocês acham da questão do teto de gastos? Deixa eu falar assim pelo relato de colegas nossos que estão na administração da nossa universidade. Sem a revogação do teto de gastos, esta universidade e todas as outras param em 1 ano ou 2. O que implica que o projeto do Bolsonaro, que é não só manter o teto de gastos, como tirar a vinculação de gastos obrigatórios com saúde e educação, leva à inviabilidade do serviço público em muitos setores. E, por outro lado, a proposta do Haddad, caso ganhe, de eliminar o teto de gastos, demanda construir uma maioria de 2/3, o que não é absolutamente fácil no Congresso contemporâneo. Para nenhum dos dois, diga-se de passagem, né? Essa construção dessa maioria para poder fazer mudanças na Constituição. Agora, o teto de gastos, ele efetivamente gerou um problema, não só para as universidades, as prefeituras não vão conseguir fechar a conta. Então, nós precisamos discutir como que o dinheiro público tem que ser gasto. Nós precisamos discutir qual é o papel do Estado. Aliás, devemos ter discutido isso nessa eleição. Exato. Qual que é a limitação do Estado? Até onde o Estado vai? Eu fiquei imaginando assim, com essa história do Partido Novo, né, nós vamos ter um crescimento do Amoedo e vamos discutir qual é o papel do Estado. Ainda que eu não esteja aderindo à proposta dele de Estado mínimo, né, que a despeito o mundo inteiro já rechaçou essa ideia, né, mas nós vamos poder discutir o seguinte, nós não podemos ter um Estado também que seja capaz de fazer tudo, porque ele não é capaz de fazer tudo. Então nós vamos achar um meio termo para isso. No entanto, esse tema não apareceu, como, aliás, nenhum tema aparece. Aparece de alguma maneira na questão do fim do teto de gastos, mas essa discussão vai ter que ser feita daqui para frente, senão fica ingovernável para qualquer governo. Uma reforma tributária em que hoje a União concentra boa parte dos recursos do país, né? E acaba que você tem com pires na mão os estados e os municípios. Uma reforma tributária redividindo esses recursos talvez não fosse a solução, e se manter o teto de gastos como trabalhando em conjunto, lógico, né? Reforma tributária e o teto de gastos, para que não haja um colapso no país. O problema é que por trás da palavra reforma tributária tem muitos diferentes projetos de reforma tributária, né? Algumas para pior. Né? Há reformas tributárias que podem piorar a situação. E né? sem contar que boa parte do que tem que ser mudado na questão tributária está na Constituição e demanda o quórum qualificado para a emenda constitucional, que nenhum dos dois candidatos tem. Aliás, nenhum dos dois candidatos conseguiram propor nada sobre a questão tributária. E se me permite, se ele não interromper essa PEC, que eu acho que todo mundo que votou nela votou sabendo que ela não ia durar, porque ela era para criar uma pressão para aprovar a reforma da Previdência. Era um expediente. Era para criar condições de aprovação da reforma da Previdência. Como é que Bolsonaro vai reequipar as polícias e investir no Exército como ele está querendo? Porque segurança, gente, é gasto.
Segurança não gera dinheiro de volta. Segurança é puro gasto. Ele tem uma agenda de gastos na segurança pública que ele já anunciou que é importante e, ao mesmo tempo, ele diz que ele vai reduzir receita, que ele vai diminuir impostos. Como é que fica? Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Ainda teria muito assunto para a gente discutir, né? Mas semana que vem, com o resultado, vocês voltam e a gente discute o futuro do país. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, os conhecimentos e o esclarecimento que vocês trouxeram. Debatedores, até semana que vem. E é claro que eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa, acompanhou a gente também durante toda essa semana. A mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã, então a gente se encontra lá. Se você ficou com alguma dúvida ou perdeu alguma informação, tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento. De um jeito mais simples, você pode assistir essa e outras edições da Mesa de Debates, seja no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, que é só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau! Mesa de Debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.